Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre stacks ou pilhas. Basicamente, a stack ela segue uma regra onde o primeiro elemento a ser inserido ele será o último elemento a ser removido. Então, a ideia é que todas as operações realizadas numa pilha elas ocorram no topo da pilha, tá? Onde nesse momento aqui nós temos a pilha vazia e a partir do momento que nós inserimos esse primeiro elemento aqui, ele se torna o topo da pilha. Quando eu adiciono um novo elemento, esse próximo elemento que foi adicionado, ele se torna o topo da pilha e assim sucessivamente, tá? Onde esse ponteirozinho aqui, ele indica o topo da pilha, ok? E aí, qual é o legal disso? Perceba que a pilha ela começa a guardar um determinado contexto aqui de ocorrências, certo? Vocês vão entender mais para frente quando a gente falar um pouquinho de algumas aplicações de pilhas, tá? Então essa é basicamente a abstração da pilha. Vamos falar um pouquinho de abstrações de pilha. Uma aplicação, um problema clássico que envolve pilha é você balancear objetos, por exemplo. Veja que nessa situação aqui nós temos um parêntese aqui e ele dá match com esse último parêntese aqui, fechando, né? É um parênteses, digamos assim, para fechar com esse daqui. Um parênteses aqui que fecha com esse aqui. Isso é usado inclusive em compiladores, tá? Não é um problema qualquer, assim. Em linguagens de programação utilizam isso. Então, temos aqui um colchete também. Então, se você for analisar, todos eles vão ter um respectivo fechando, tá? E na ordem correta. Nesse caso aqui, a gente já não pode garantir isso. Então, nesse caso, esse conjunto de elementos aqui não estaria balanceado. Uma outra aplicação, por exemplo, que você pode utilizar é guardar contextos. E eu digo isso de forma genérica porque existem N situações onde você pode guardar contextos. Eu vou utilizar como exemplo uma bem simples para você tentar fixar isso. Tá? Suponha que você tem um conjunto de elementos e você adiciona elementos sempre no final e remove elementos sempre no final. Isso é o exemplo, por exemplo, do array dinâmico. O array dinâmico, a melhor forma de você adicionar e remover elementos é no final, por causa do tempo de execução. Certo? Você pode fazer esse tipo de operação em outros locais, só que não é recomendado. Então, veja só, suponha que no teu problema você precisa saber a todo momento qual é o elemento máximo e qual é o elemento mínimo, por exemplo. Como você faria isso? Sempre que o usuário te pedisse lá, eu quero saber o elemento máximo e o elemento mínimo. Toda vez que você adicionasse um elemento, toda vez que seria chamado, por exemplo, o elemento máximo, você faria uma busca nos elementos para retornar o elemento máximo. Faria lá um lista.max, por exemplo, e retornaria. Não há nenhum problema, basicamente, com isso. Seria uma busca linear, você sairia procurando elemento por elemento para saber qual é o maior e retornaria o maior. Só que imagina que você tem uma quantidade muito grande de elementos, enorme assim, e você precisa saber qual é o elemento máximo. Aí fica bem complicado você fazer buscas toda vez que você adicionar e remover um elemento. Tá? Então a ideia é sempre que você fazer qualquer alteração nesse conjunto de elementos, você salvar o contexto, salvar qual é o maior ou qual é o menor elemento. Tá? Então nesse caso, nós teríamos o seguinte caso, nós adicionamos um 4 aqui e suponha que à medida que adicionamos um novo elemento, nós já salvamos o novo elemento e o máximo elemento. Tá? Então, nesse caso, estaria vazio aqui, a gente adicionou o 4 aqui, depois adicionamos o 5,
o novo maior elemento se tornou 5, depois adicionamos o 10, assim sucessivamente. Tá, e aí quando você começa a remover elementos, o teu contexto aqui está mantido, certo? Então, se você remove aqui o elemento 9, você sabe que o topo é 7, mas o elemento maior é o 10. Isso também vale para o menor elemento. Mudaria uma linha de código para você implementar isso. Então, o mais interessante disso também é que você retornaria o máximo elemento em O de 1. Tá? Ou seja, você não precisaria varrer a lista para saber qual é o máximo elemento ou qual é o mínimo elemento. Existem problemas também onde, em vez de... Esse é um pouquinho mais difícil, né, de implementar, mas também usa pilha, que é você definir o máximo elemento numa janela, ou digamos assim, um subarray de um elemento. Então suponha que teu subarray é enorme e aí eles te dão um valor n, por exemplo, que é justamente o tamanho do subarray, e você tem que ir do 0 até n, trocando o subarray e retornando o máximo elemento. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu teria esse subarray e o máximo elemento é 10. Aí depois eu teria esse outro subarray, onde o máximo elemento continua sendo 10. Depois eu teria esse outro subarray, onde o elemento agora, o maior elemento é 9. Tá? Então, como eu disse, um algoritmo de força bruta não seria eficiente em termos de tempo de execução. Tá? Em termos de tempo de execução, não seria eficiente para resolver esse problema. Certo? Existem situações onde, para cada janela, você consegue retornar em tempo constante o valor do máximo elemento. Ok? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Em outras oportunidades, nós vamos tentar implementar essas estruturas e resolver problemas. Obrigado e até a próxima.